Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais uma aula aí do Trader na Prática, tá? Já perdi até a conta quantas aulas já foram, mas e vão ser muitas mais mesmo. Eu queria falar hoje sobre um item um índice na verdade, que o pessoal pergunta muito, tem muita dúvida do que é, o que significa e como eu uso ele, né? Qual que é a importância que ele tem para o mercado e como que eu tiro proveito desse índice, né? E esse é o famoso índice VIX, tá? Que é o índice de volatilidade, mais conhecido como o índice do medo, tá? Que é um índice que mede a volatilidade das opções das 500 maiores empresas do S&P 500, tá? Que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E consequentemente ele acaba sendo um grande termômetro para a economia americana. Mas basicamente, quando você pensar no VIX, pensa que é um índice que faz cálculos e também ele faz toda a análise de como que está o setor de opções do mercado americano, dessas 500 maiores empresas, que são as que compõem o S&P 500, e consequentemente, baseado nisso, ou ele sobe ou ele cai, tá? Basicamente, para a gente ser bem direto em cima disso, quando o índice VIX está subindo, quer dizer que a oscilação de opções está muito forte, principalmente opções de put, né? Que são opções aí quando a gente pensa que o mercado está caindo, a gente acredita que as ações vão cair, a gente acaba comprando put, né? Comprando put justamente para tentar tirar proveito dessa movimentação de queda ou para fazer proteção de alguma carteira que se tenha, tá? E quando esse índice VIX está caindo muito, quer dizer que o mercado está comprando muitas opções de call, né, de compra, que acredita que as ações vão subir. Então, basicamente, a ideia do índice VIX é um índice que mede a volatilidade e o risco, né, dentro de algum cenário. Então, quando o VIX sobe muito, quer dizer que estão comprando muita put. Quando o VIX cai muito, quer dizer que estão comprando muita call. Basicamente, essa a ideia, é o índice de volatilidade, tá? Então, geralmente o mercado de opções atua muito nesse mercado para se proteger também, assim como tirar proveito de possíveis quedas ou possíveis altas do mercado acionário, tá? Então, quando a gente vê o índice VIX se movimentando muito para cima ou muito para baixo, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa no cenário como um todo, tá? Então, é muito normal o mercado olhar para o VIX, o mercado olha ele como um índice muito importante, é um índice que existe desde 1993, tá? E é um índice que o mercado, quando quer sentir se está acontecendo alguma coisa, se o mercado está nervoso com alguma coisa, vai e olha para ele. Geralmente, quando ele tem oscilações maiores de 10%, quer dizer que tem uma movimentação séria de queda acontecendo com o índice americano, né? Ou seja, com as ações que compõem esse índice americano, consequentemente tem alguma coisa errada com a economia americana, tá? E quando esse índice está caindo muito, quer dizer que está tudo bem. Quando ele cai ainda mais que 10%, mostra que tem alguma coisa muito boa acontecendo, a expectativa está boa com a economia, consequentemente as ações estão subindo, o índice S&P está subindo e isso gera positividade em todo o mercado, tá? Então, para quem atua todo dia no mercado, não é o único drive, acho que a gente não tem que olhar para ele, mas é um componente dentro de todo o mercado, mais um item, vamos dizer assim, que a gente utiliza para poder fazer a análise e entendimento do que está acontecendo com o cenário. Quando a gente pensa em contexto de mercado, a gente tem que olhar para muita coisa. Então a gente olha para como está o S&P 500, a gente olha como está o dólar, a gente olha como está juros, os treasuries, a gente olha como está a bolsa de outros países, né, Europa, Ásia, Pacífico, ou seja, as moedas, como estão as moedas fortes frente ao dólar, enfim, a gente começa a fazer uma junção de itens, né, para tentar entender o que está refletindo no cenário. A gente olha como está a questão de política monetária nos Estados Unidos, a gente olha como que está os índices no geral como um todo, a gente acaba olhando como está a questão política, até mesmo aqui no cenário brasileiro, no cenário externo, enfim, a gente tenta fazer uma análise de tudo, as motivações disso tudo, para tomar decisões de compra e venda. E o VIX acaba entrando nesse bolo também, né? Ele é chamado de índice do medo porque quando ele sobe muito quer dizer que tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Então, tanto é que muita gente fala que ele é o inverso ao S&P, né? O S&P de ponta cabeça. Não deixa de ser um pouco verdade,
tá? Porque quando o S&P está caindo, o VIX está subindo, quando o VIX está caindo, o S&P está subindo, justamente porque ele mede a volatilidade das opções das empresas que compõem o S&P 500, das 500 maiores empresas. Então, no meu dia a dia, eu tenho o VIX na tela, todo dia eu acompanho o VIX, tá? Quando a gente vê que o cenário está mais estressado, eu busco fazer todo o entendimento, eu busco entender, peraí, por que o mercado está estressado? Um exemplo que está muito no radar agora é a questão de política monetária americana, aonde o mercado está muito preocupado com quando vai ser o ponto inicial de retirada de estímulos da economia americana, ou seja, quando o Banco Central americano vai começar a tirar os estímulos inicialmente, né, que é os 120 bilhões que ele injeta na economia todo mês para recompra de títulos, assim também como o mercado quer sentir quando que o Banco Central americano vai começar a subir a taxa de juros. Tá? A taxa de juros ainda vai demorar um pouquinho, isso justamente porque primeiro se retira os estímulos, vai sentindo como a economia reage para depois começar a subir a taxa de juros para justamente começar a tentar segurar a inflação americana e tudo. Tá? O presidente do Banco Central americano vem sempre dizendo que ele vai ser paciente, que não é o momento, mas ao mesmo passo a gente vê outros dirigentes do Banco Central americano citando que está na hora de tirar, que em outubro já tem que tirar, começar a retirar os estímulos e ano que vem subir juros. Isso mexe muito com o mercado, mexe muito com a expectativa dos players de mercado e consequentemente mexe com o VIX. Então, quando acontece alguma coisa, e um exemplo, a gente amanheceu, o S&P está negativo. Peraí, por que o S&P está negativo? Está negativo porque ele está preocupado com uma fala de um dirigente do Banco Central americano. Ok, então vamos entender se isso refletiu só no S&P ou no restante. A gente olha como está o dólar, se o dólar está subindo, a gente olha como está, por exemplo, Ásia e Pacífico, se estão caindo devido a essa questão, porque a retirada de liquidez na economia americana reflete no mundo inteiro. Tá? Então depende o grau de estresse que o mercado está, né? A gente vê um S&P forte para baixo, a gente vê um dólar forte para cima, a gente vê esse reflexo nas bolsas asiáticas, né? Ásia, Pacífico, então tem da Ásia Pacífico como China, Coreia, Japão, né? Austrália, todo aquele setor, isso consequentemente também acaba pesando na Europa, isso acaba derrubando o euro, derrubando o ien, derrubando a libra e outras moedas importantes. A gente vê o DXY, que é um item que a gente falou na semana passada, no último Trader na Prática, também a gente vê o DXY puxando, ou seja, a gente começa a ver um movimento global. E para corroborar, para entender que é isso mesmo que está acontecendo, a primeira coisa que a gente olha é para o VIX. Tá? Primeira não, mas a próxima coisa que a gente olha é para o VIX, justamente para ver se o índice VIX está comportado ou não. Se ele estiver comportado mesmo com o S&P caindo, quer dizer que é muito pontual aquele movimento, né? E talvez quando abra a Bolsa de Nova York, por exemplo, que abre todo dia às 10h30 da manhã, o mercado se ajuste. Tá? Agora, se a gente vê o índice VIX subindo muito forte dentro desse cenário, fica claro o movimento de preocupação, o movimento de busca por segurança, busca por proteção. Geralmente no movimento desse a gente vê os treasuries de 10 anos caindo, porque está tendo uma demanda muito grande pelo título, uma demanda muito grande por segurança. Geralmente é um cenário que a gente vê o ouro subindo também. E aí a gente formula, a gente consegue entender todo o cenário e consegue, de certa forma, tomar decisões de proteção ou aproveitando a volatilidade também, caso a gente for day trade, se faça giro dentro desse mercado. Isso, quando eu falo dentro desse mercado, pode ser lá fora, como a gente atua bastante em S&P, petróleo, ouro, ou aqui dentro do dólar, no índice também, tá? Porque o que acontece nos Estados Unidos, né, a níveis que estressam o VIX, estressam o S&P, estressam os treasuries, estressam o ouro, você pode ter certeza que vai refletir globalmente e vai chegar aqui no nosso mercado e vai chegar de uma forma negativa. Até porque, quando esse nível de estresse acontece, a gente vê fuga de capital de emergentes. Lembrando que o Brasil é emergente, a China é emergente, tá? Então a gente tem fuga de capital desses países, que é o que a gente chama de
flight to quality, né? Voo para qualidade, ou seja, voo para segurança. O pessoal vende bolsa do país também, compra dólar para ir buscar segurança no ouro, nos títulos americanos e até mesmo nas opções de ações dentro, que as ações que compõem o S&P 500. Tá? Então, a ideia do VIX é essa, né? É o índice de volatilidade do mercado de opções. Tá? E ele é utilizado justamente para isso, para medir o estresse ou a euforia do mercado de opções, que consequentemente é um reflexo do mercado acionário e é um reflexo econômico do cenário como um todo. Então, toda vez que você pensar no VIX, você pode ter certeza que tem a ver com questões de pessoal buscando segurança em opções e também buscando especular fortemente no cenário de opções, baseado na expectativa econômica que está acontecendo, seja uma expectativa positiva ou negativa. Por isso que sempre você vai ver o índice VIX no oposto do S&P, tá bom? E a volatilidade é desproporcional. Então, ou seja, se o VIX estiver subindo 10, 15%, você vai ver o S&P caindo 2, 3%. Tá? Então, essa é mais ou menos a proporcionalidade, né? E na alta é a mesma coisa. Você vê o S&P subindo 2, 3%, você pode olhar para o VIX que ele está caindo ali 10, 15%. Tá? Então, é um pouco mais agressiva a volatilidade dele e isso é normal dentro desse mercado. Tá? Então, para quem ainda não usa o VIX, para quem não tem ele na tela, tenha, tá? Porque ele é um reflexo da economia americana e que pode refletir em todos os mercados. E é interessante que isso te ajuda a ir montando o quebra-cabeça do contexto, do cenário, do que está acontecendo, do que pode continuar acontecendo. Claro que existem momentos que esse cenário fica isolado justamente porque a gente tem cenário interno próprio, né? Vale lembrar que aqui no Brasil a gente tem questões políticas muito fortes, a gente está vivendo um momento de reformas, um momento de eleição, né? No caso, em 2022 a gente tem eleição, isso a gente tem o atual presidente que pode concorrer à reeleição, então tem todo um cenário político que pode isolar a gente dos movimentos externos. Mas quando a agressividade é muito grande lá fora, o nível de estresse é muito grande ou o nível de euforia é muito grande lá fora, você vê isso refletido no VIX. Tá? E, consequentemente, a gente também pode sentir aqui no nosso dólar e na nossa bolsa também. Tá? Então, fica a referência para todo mundo ter o VIX na tela e entender que ele é parte, né? Também é um item que é parte de toda essa questão envolvendo contexto, toda a questão envolvendo o cenário. Lembrando que ele é um índice voltado exclusivamente para as ações do mercado americano, porque ele trabalha o tempo todo com a volatilidade das opções das 500 empresas que compõem o S&P 500, tá bom? Então, eu espero que isso corrobore, né? Vale lembrar que todo dia, toda terça-feira, a gente faz o Trader na Prática para agregar uma coisinha a mais dentro do cenário, dentro do seu conhecimento, dentro da base, para que quando você olhe para os itens que compõem o mercado financeiro, né, e que nos dão sustentação para entender o que está acontecendo com o cenário, fique cada vez mais claro. Hoje em dia, tenho certeza que daqui para frente você vai olhar para o VIX e você vai entender qual o real sentido do VIX, qual o real uso do VIX, né, e justamente com isso formar melhor o seu contexto e seu entendimento do que está acontecendo com o mercado. Se o mercado está calmo, está tranquilo, se ele está estressado, né, ou se ele está neutro. Né? Então, enfim, o VIX vai ajudar bastante nisso. Claro, sempre importante usar o VIX alinhado ao S&P, ao Treasury de 10 anos, aos índices mundiais. Também é importante acompanhar, entender como que está o DXY, as moedas que compõem o DXY, principalmente o euro, como está o dólar frente às moedas dos emergentes, isso é importante também. Então, tudo isso vai ajudando a gente a entender o cenário. Claro, busque sempre entender também, está estressado. Por que o mercado está estressado? Puta, eu olhei lá, o VIX está em alta forte, S&P caindo, Treasury caindo, ouro subindo, euro caindo, DXY para cima. A primeira pergunta que você tem que fazer é, beleza, eu entendi que o cenário é de estresse. O que está gerando esse estresse? Justamente para você entender o quanto você confia nesse cenário, né? Justamente para às vezes carregar uma posição, operar um pouco maior, tomar atitudes melhores dentro do cenário para aproveitar o máximo possível aquele momento de estresse, aquele momento de volatilidade,
tá? E se não tem nada no nosso cenário interno que possa anular aqui dentro essas oscilações, esse reflexo externo. Tá? Então, isso é contexto, isso é entender mercado, isso é fazer parte do mercado cada vez mais profissionalmente. Tá? Porque o mundo olha para o VIX, então a gente também tem que olhar. Né? Os grandes investidores, grandes fundos olham para o índice VIX também, a gente tem que olhar, só que eles não olham só para isso. Acho que isso é importante salientar. Ele é só mais um componente dentro de tudo que compõe o contexto, tudo que compõe o cenário e que ajuda a gente a entender o que está acontecendo e qual vai ser a motivação que o mercado vai ter em cima do que está acontecendo, seja positiva ou seja negativa. Certo? É isso. Obrigado mais uma vez aí, espero que vocês estejam curtindo essa série Trader na Prática, espero que vocês estejam curtindo os indicadores econômicos, falando francamente, lembrando que a gente tem também a reunião matinal todo dia às 8h30 da manhã, a gente tem todo dia às 18h encerramento de mercado, tá? Que a gente fala tanto do cenário interno quanto externo, assim como na reunião matinal também a gente faz uma orientação, uma visualização de tudo que está acontecendo para entender o que pode refletir no mercado, né? Lembrando que você tem que contemplar tudo isso, acho que mercado se vive e se entende todo dia, é um filme que a gente nunca pode perder nenhuma parte, senão a gente deixa de entender a próxima cena, tá bom? Então é isso. E não deixa de deixar seu like, deixar seu comentário, acho que é muito importante para a gente entender se vocês estão gostando, para a gente continuar com esse trabalho e cada vez melhor. E claro, deixa o seu pedido, olha, podia falar disso, podia falar disso, daquilo, né? O VIX mesmo foi um pedido de um aluno, né? De um participante do canal e consequentemente a gente ficou muito feliz de colocar aí na nossa lista de vídeos, tá bom? Lembrando que o Trader na Prática é uma série que nasceu, né? E não tem hora para acabar, como vamos dizer assim, né? Tem muita coisa para acontecer pela frente aí e vamos que vamos, tá bom? Espero que todos estejam cada dia aprendendo um pouquinho mais, certo? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo para todo mundo, ótima vida a todos.